Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos neste domingo, dentro da oitava do Natal do Senhor, a festa da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Essa festa é um dentre tantos mistérios do Natal, da vinda de Deus ao mundo, do nascimento de Jesus em meio a esse nosso mundo. Deus quis vir ao mundo nascendo em uma família, como todo ser humano vem ao mundo, para nos amar e também para nos ensinar a como vivermos como família. E a família de Nazaré, como a oração principal da missa nos fala, é um exemplo, um modelo luminoso para nós. É uma luz, é um farol, que no meio da escuridão, e sobretudo em meio à escuridão, às trevas, de tanta desorientação que nós vivemos no tempo de hoje, a Sagrada Família se apresenta para nós como uma luz que nos ajuda a nos nortear para sabermos como devemos ser uma família segundo a vontade de Deus. Maria e José estavam indo para o templo para cumprir tudo aquilo que a lei do Senhor ordenava. Para os pais, para o casal de esposos, esse é um primeiro modelo e exemplo que devem buscar na Sagrada Família. Ser um casal temente a Deus, ser um homem e uma mulher de Deus, que buscam a Deus, que buscam amar-se um ao outro, amar aos seus filhos, a sua família, à luz do amor de Deus, e não à luz do amor e da mentalidade desse mundo, tão marcada pelo egoísmo, tão marcada por esse relativismo, onde nada é definitivo, onde tudo muda, onde tudo troca a qualquer momento. Maria e José amam-se um ao outro, tanto mais perfeitamente, porque amam, acima de tudo, a Deus sobre todas as coisas e em primeiro lugar. Nós, seres humanos, só saberemos amar-nos uns aos outros à medida que amarmos cada vez mais a Deus e que nos deixemos amar por Deus, para aprender com Deus como é que se ama. E se perguntamos como é que Deus ama, como é que Deus nos ama, nós olhamos sempre para Cristo na cruz. Se quisermos saber como devemos nos amar uns aos outros, como o esposo deve amar a sua esposa, a esposa ao esposo, e ambos aos filhos, os filhos como devem amar os seus pais, devemos olhar para Cristo na cruz e dizer: assim é como eu devo amar. Um amor que se faz doação, um amor que se faz entrega para o outro, que se sacrifica pelo outro, que doa a sua vida pelo outro, como Cristo fez por nós na cruz. Deus, em seu Filho Jesus, no seu nascimento e sobretudo na cruz, estabelece uma aliança nova e eterna conosco. Ele é sempre fiel, nós somos tantas vezes infiéis a Deus, infiéis um ao outro, não só em relação a um adultério, mas em relação infiéis na falta de amor, às vezes na falta de generosidade, de paciência. Precisamos aprender com Deus esse amor, como diz também São Paulo na carta aos Coríntios, um amor que tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um amor bondoso, como nos fala São Paulo na segunda leitura e também no livro do Eclesiástico na primeira. Uma família que ama, cada um ama o outro, com paciência, com bondade, sabendo também perdoar o outro quando o outro erra, porque o nosso egoísmo faz com que a gente pense que estamos sempre certos, e quando nós erramos sempre temos uma desculpa para justificar o nosso erro, mas quando o outro comete o mínimo erro, a mínima falta, nós nos lançamos contra o outro como juízes severos, sem nenhuma misericórdia. E não deve ser assim. Os pais, os esposos, o casal, se querem ser um casal feliz,
deve buscar amar acima de tudo a Deus, colocar Deus no centro e em primeiro lugar nas suas vidas, amar a Deus sobre todas as coisas, e amando a Deus se aprenderá a amar também o irmão, um amor que se sacrifica, um amor que se faz de dom, ou como diz uma expressão, uma frase de Santa Teresinha: amar é tudo dar e dar-se a si mesmo. Nós vivemos numa cultura onde muitas vezes os pais se preocupam muito em dar coisas para os filhos, né? A roupa, o alimento, às vezes brinquedos, que não está errado. Se possível, é bom providenciar coisas boas para os filhos. Mas quantos pais às vezes se preocupam em trabalhar, fazer horas extras, juntar dinheiro para construir uma boa casa, ter um bom carro, às vezes até acima do que as suas condições financeiras permitem, para depois pensar, deixar uma boa poupança para o filho, para preparar para quando ele crescer. E às vezes uma preocupação excessiva com as coisas materiais, que de forma equilibrada não está errado, é preciso ter essa preocupação, mas muitas vezes descuidando de transmitir o principal, que é o amor e a fé. O amor e a fé. Quantos casais que eu também conheço, né? Também já chamei a atenção desses, né? Não aqui de Boa Viagem, né? Boa Viagem eu cheguei agora, mas que às vezes trabalham o dia todo, e às vezes um outro ainda faz hora extra, sem necessidade, porque já ganham muito bem, o suficiente para viver bem. E às vezes o pai ou a mãe só vê o filho, e quando chega em casa o filho já está dormindo, e quando sai de manhã não está dormindo, ou então mal vê ali para ir deixar na escola, e não tem convivência praticamente. E às vezes no final de semana inventam outros trabalhos para ganhar mais dinheiro ainda, e dizem que estão se sacrificando para providenciar uma vida boa para os filhos, né? Mas esqueceram de conviver com eles, né? Que os filhos precisam mais da presença do pai e da mãe do que dinheiro sobrando na conta, né? Então essa atenção, esse cuidado, esse amor em estar perto, né? E os pais, amando a Deus, sendo tementes a Deus, serão bons exemplos para os seus filhos. Os pais passarão valores, passarão a fé, transmitirão o amor e a fé à medida que estiverem unidos a Deus. A palavra de Deus diz que os filhos devem honrar os pais, e devem de fato honrar os pais e obedecer-lhes, né? Mas aqui tem um segredo. Diz a palavra de Deus que Jesus era obediente em tudo, era submisso e obediente a Maria e a José em tudo. Mas para que um filho seja obediente em tudo aos pais, é preciso também que os pais sejam pessoas corretas, né? Sejam pessoas de Deus, pessoas honestas. Porque se um pai e uma mãe pede para um filho fazer algo que é contrário à vontade de Deus, o filho tem não só o direito, mas o dever de desobedecer o pai. Porque nenhum filho é obrigado a obedecer um pai que o manda fazer um pecado, né? Mas se os pais são pessoas corretas, honradas, honestas, então de fato os filhos poderão obedecê-los em tudo, porque os pais saberão instruí-lo e exigir dele coisas boas e corretas. Os filhos também, que os filhos possam obedecer os seus pais, obedecer com amor, reconhecendo o sacrifício de seus pais por eles, né? Às vezes quantos filhos ingratos, quantos filhos rebeldes, né? Às vezes também por conta do nosso tempo, às vezes muitos pais descuidados com os filhos. Hoje tem essa questão da tecnologia, dos celulares, dos tablets, às vezes crianças pequenas ou até já na adolescência, com celular o dia todo, né? Criança não é para ter celular, criança não é para estar tendo contato com telas, né? Tudo isso causa um mal terrível para as crianças, além dos perigos que a internet traz, né? Se nós que somos adultos às vezes vemos cada coisa na internet, imagine crianças que muitas vezes estão ali o dia todo com o celular, com o tablet, né? Vendo coisas que não deveria ver. Às vezes os pais acham bom porque o menino fica quieto, né? O dia todinho, vira um anjo, né?
Mas isso é um egoísmo dos pais, isso é uma irresponsabilidade e é uma falta de amor também, porque os pais devem se dedicar. Os nossos pais, né, nós que já passamos dos 30 anos, né? Nossos pais não tinham celular para deixar a gente se distraindo, né? Nossos pais estavam ali com a gente, né? E é preciso ter esse cuidado, porque depois causa deficiência nos estudos, déficit na intelectualidade, vários problemas também de irritabilidade. Muitos problemas hoje nas crianças, nos adolescentes, está sendo também consequência do uso exagerado de celulares, de telas, de tablets, enfim, tudo que é essas coisas digitais, porque atrapalha o convívio. Às vezes o menino está na mesa comendo com o celular na mão, olhando, e o pai deixa, não pode deixar. Às vezes está ali interagindo com várias pessoas, o menino ali perdido no mundo com a cara enfiada numa tela, né? Não pode isso, extremamente prejudicial. Isso vai afetando e depois vai gerando mal-estares. E a palavra de Deus também diz que os pais não devem ser severos demais com os filhos. Não intimideis vossos filhos, não exaspereis, ou seja, não sejam também desanimadores dos vossos filhos. Às vezes acontece que os pais respondem aos filhos com muita raiva, né? Hoje nós vemos que é muito comum entre os pais a falta de paciência, a irritabilidade, né? Às vezes tudo que o menino faz, às vezes também está gritando, está dando bronca, está despejando uma certa raiva, uma certa indignação sobre o filho, né? Claro que os pais devem corrigir os filhos, né? Porque também um pai que não corrige o filho o colocará na perdição. Mas corrigir não é a mesma coisa de despejar raiva sobre a criança, porque a criança, quando vê o pai raivoso, a mãe raivosa brigando com ele não para pensar que ele está errado. Eles apenas vê que o pai está irritado e despejando toda a sua ira sobre ele. Isso às vezes vai separando a intimidade entre os pais e os filhos. Então, pedir a Deus a graça desse amor bondoso, desse amor mais compreensivo, que nós saibamos também dedicar o nosso tempo para conviver uns com os outros, né? Uma vez eu estava num colégio, não aqui em Boa Viagem, num encontro de pais, e eu perguntei aos pais se eles dedicavam todos os dias, ou alguma vez ou outra, tempo para parar e ficar ali realmente com a criança, né? Com o filho ali brincando em alguma coisa. E foi interessante que a maioria das mães disseram assim: mas padre, a gente não tem tempo, né? Será que uma mãe não tem tempo para ficar 10 minutos, 20 minutos, meia hora com o filho, com a filha pequena ali conversando, interagindo, brincando junto um pouco também, né? Porque às vezes também os filhos podem sentir a ausência dos pais, né? Às vezes entre o casal também, quantas pessoas moram debaixo do mesmo teto, mas parecem tão distantes uma das outras, né? E a Sagrada Família nos ensina essa tranquilidade da família, esse amor compreensivo, um amor que realmente se dedica ao outro, né? Nós vemos nossos pais, nossas mães, que tanto se dedicam por nós, quanto se sacrificaram, às vezes acordam ali, né, para fazer o nosso café, lavam a nossa roupa, cuidam das coisas da escola, depois se a gente está doente vai ver, fica ali preocupado, nem dorme para ver como a gente está, e às vezes nós vamos perdendo isso na nossa sociedade hoje. Até muitos casais jovens, né, que têm os filhos, aí não querem cuidar muito dos filhos, colocam para os avós, né? Vai lá, deixa os filhos com os avós. Às vezes pode ser necessário e justo, quando é por uma questão de trabalho, quando realmente não há possibilidade. E aí sim os avós, com todo amor, ajudarão. Mas às vezes, quantos jovens casais deixam os filhos horas ou dias com os avós só para ficarem livres dos filhos, porque é cansativo demais, né? Então deixa lá na avó, porque aí a avó cuida deles e a gente fica tranquilo, né? Para viver a nossa vida como se não tivéssemos filhos. Isso também não pode acontecer. Queria também, né, dizer que também aqueles casais, muitos casais, que às vezes na nossa sociedade
vivem juntos já, mas não possuem o sacramento do matrimônio. E às vezes nada impede de buscarem, de abraçarem o sacramento, a bênção de Deus. A igreja também hoje faz esse convite: por que não pensar em colocar, selar diante do altar de Deus essa união? Quantos casais que podem buscar a bênção, mas talvez por uma desatenção ou descuido não o buscam. Se já estão caminhando bem, se já percebem que é para a vida toda, por que não selar isso diante de Deus? Muitas pessoas têm medo de casar na igreja, porque casar na igreja é para sempre. E a gente vive num mundo tão descartável as coisas, que a pessoa diz assim: não, a gente se junta, a gente vai viver juntos e a gente vai vendo, né? Se der certo, até onde dá certo. Quando não der mais certo, cada um vai para o seu lado. Não casa mais nem no civil, que é para não ter problema, né? Jurídico, cada um junta suas coisas, vai para cada seu lado. Ou seja, não há segurança em nada. As pessoas hoje têm medo de assumir compromissos definitivos, né? Imagine, né? Eu sempre gosto de lembrar esse exemplo. Se a gente estivesse em casa e o nosso pai dissesse para nós assim: eu estou aqui com a tua mãe, mas assim, só até o dia que eu aguentar. O dia que eu achar que eu não estou mais querendo ficar com ela, eu deixo tua mãe aí quando ela ir embora e arranjo outra menina. A gente não acharia isso normal, né? Mas o mundo pensa assim, muitas vezes. Esquece dos filhos, né? Ou ainda um outro problema: muitos casais, muitos jovens, até namorados apenas, que querem viver como se já fosse marido e mulher, tendo vida sexualmente ativa, tendo vida conjugal. Aí nisso vem uma série de outros problemas, né? Que é a questão, sobretudo, do gravíssimo pecado do aborto. Quantas mulheres, né, que realizam aborto, que matam seus próprios filhos nos seus ventres, porque aquele filho não é desejado, não é esperado, porque está vivendo numa situação onde não há uma segurança, onde às vezes, quantas mulheres se colocam em situações tão perigosas e às vezes até humilhantes, de estar com uma pessoa que nem sabe se aquela pessoa quer ter um compromisso definitivo com ela, né? E ela se entrega totalmente. E depois, quantas mulheres também são depois abandonadas, deixadas, né, com seus filhos, porque o homem não quer. Mas às vezes também os homens, às vezes pode estar com uma pessoa que não queira nada sério com ele. E isso vai gerando toda uma desordem, né? Depois situações de pecado, né, que é a vida conjugal fora do sacramento do matrimônio. Depois também entre jovens, também mesmo entre adultos, o problema do aborto, porque a mulher ou o homem usa anticoncepcional, métodos anticoncepcionais, e sobretudo a mulher, muitas mulheres que usam anticoncepcionais, o que é um pecado grave, né, diante de Deus, porque sempre isso deve estar aberto à vida. E depois também, além do pecado, cada dia mais a ciência vai vendo quantos problemas os anticoncepcionais trazem para a vida da mulher, distúrbios hormonais graves às vezes, e até muitos casos de câncer, sobretudo câncer de mama, relacionados ao uso de anticoncepcionais ou outros métodos. Tudo isso gera uma desordem que tira a paz do coração, que faz com que a mulher veja a gravidez, que é o maior dom, a maior beleza que uma mulher pode ter na sua vida, o dom de participar da criação de Deus, de gerar uma vida no seu ventre. Às vezes, quando sabe da notícia que está grávida, vê aquilo como algo horrível, como um mal, como um problema, e às vezes se torna, né, a pessoa que mata o próprio filho. Às vezes, quantos casos aconteceram no passado por ignorância mesmo, por pressão social, por pressão da família. Mas hoje podemos nos conscientizar mais da consciência de que isso é um pecado e que se pode buscar ajuda nesses casos para não se sentir sozinhas nessas situações. Mas quando se vive a relação dentro de uma família, dentro de algo que é um compromisso assumido para sempre, aí sim sabe-se que a união daquele casal está aberta para a vida. E quando se sabe, se tem a notícia, se percebe que a mulher está grávida, aquilo é causa de grande alegria para ela e para o seu esposo.
porque sabe que aquela criança irá nascer num ambiente, numa estrutura que dará a ela todo o suporte, algo que está ali e será para sempre, até que a morte, nos separe. Então, peçamos a Deus essa graça de olhar para a família de Nazaré e ver nisso o que nós devemos renovar na nossa sociedade, no nosso coração. O nosso mundo hoje anda tão bagunçado, as ideias, as ideologias, tantas loucuras por aí, e tudo isso só tem destruído cada vez mais a vida humana. E por fim, para terminar, sobretudo aos pais, às mães, que sabemos que têm tanta preocupação com a vida, com o futuro dos seus filhos. Tem mães que têm a alegria de ter filhos que lhe causam mais alegrias e felicidades do que angústias, Mas às vezes tem mães que têm filhos, ou um ou outro filho, que já tem mais uns problemas, que já causam um pouquinho mais de dor de cabeça, às vezes muita dor de cabeça, E às vezes as mães vivem ali naquela aflição, naquela angústia. Deus também diz nessa festa de hoje, convida vocês mães e pais a confiarem em Deus, a não esquecer que os vossos filhos também são filhos de Deus, que os vossos filhos são filhos também de Deus, e que Deus não os deixará sozinhas nessa missão, que aquilo onde vocês não podem ir, não podem resolver ou solucionar ou ajudar os filhos, Deus pode. Deus pode ir muito além daquilo que nós podemos. Então, rezar pelos filhos, educá-los até enquanto isso é possível, depois rezar por eles para que sigam um bom caminho, para que aqueles que por acaso estejam em situações não muito boas, situações difíceis, para que Deus possa ajudá-los, para que Deus possa tocar os seus corações, conduzi-los ao bom caminho de Deus. Mas sobre tudo isso, amar como Cristo nos ensinou, um amor que se sacrifica, um amor que sabe perdoar também o outro quando o outro erra, quando o outro falha, um amor que também sabe reconhecer e pedir perdão quando se erra. É importante que os filhos saibam pedir perdão aos seus pais quando faltam com respeito, com a obediência, com a paciência. Às vezes também é bom que os pais, quando em algum momento perdem a paciência ou se irritam demais, depois também saibam chamar os filhos, pedir perdão se exageraram, se irritaram, e que aprendam a educá-los com equilíbrio, com orientações, de forma justa e correta, para que os filhos não sintam nos pais um peso, nem se sintam pressionados demais ou desestimulados demais, mas motivados, que possam encontrar nos pais motivação e alegria para se desenvolverem, para caminharem e para também crescerem, tendo em seus pais um apoio e uma coluna de fortaleza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.